Fala pessoal, beleza? Caio aqui novamente, estamos aqui para mais um vídeo do nosso curso de Python e eu vou começar logo abrindo o terminal e isso é algo que eu vou tentar reproduzir com vocês, tá? Durante as próximas aulas, que eu quero fazer esse processo repetidas vezes para que ele acabe ficando bem natural, vocês acabem assimilando ele por osmose, porque eu considero bem importante na programação como um todo, a gente está familiarizado com essa questão de estar lidando com diretórios, estar lidando com o terminal. Então, como eu considero esse processo importante, todas as aulas eu vou fazer ele. Então, vamos lá. Eu quero ver quais são os diretórios que estão disponíveis no diretório atual que eu estou. Então, eu aperto o comando dir. Eu vou querer entrar bem aqui, dentro desse diretório, o diretório que eu falei para vocês que eu guardo as minhas coisas, visto que eu estou fazendo essa gravação na sala do PET, então várias pessoas utilizam esse computador, então esse foi um diretório que eu criei para deixar o que eu uso aqui dentro. Então vamos lá, eu quero entrar aqui nesse diretório, Python Applications, então novamente o comando cd, Python Applications. Eu quero ver que projetos dentro de Python Applications estão disponíveis e aqui estão eles. Eu combinei com vocês que o diretório que eu ia guardar o projeto ia ser o diretório curso Python, então cd, curso Python, e cá estamos nós, dentro do diretório do nosso projeto. Eu vou apertar o comando code, ponto, e ele vai abrir o VS Code. E algo que vale ressaltar é que esses comandos que eu fiz agora, eles valem tanto para o Linux quanto para o Windows, tá? Então você pode usar eles no Linux livremente. E bem, fazendo uma revisão rápida da última aula, na última aula eu falei sobre tipos de variáveis, então variáveis do tipo inteiro, variáveis do tipo string e variáveis do tipo float, tá? Inteiro, string e variável do tipo float. A partir daí eu falei um pouco sobre as estruturas básicas do Python e falei para vocês não se limitarem no que cada uma representa. Eu quis mostrar que eu posso guardar vários tipos de dados dentro dessas estruturas, tá? Então eu posso guardar dados do tipo float junto com dados do tipo inteiro, assim como eu posso guardar dados do tipo string junto com inteiros, e ainda eu posso guardar essas estruturas aqui dentro de outras estruturas. Então eu fiz um exemplo aqui em que eu coloquei uma tupla dentro desse dicionário e uma lista dentro desse dicionário. E quando eu pedir para printar cada uma delas, está bem aqui. A tupla dentro do dicionário e a lista dentro do dicionário. E bem, vamos finalmente para o assunto da aula de hoje, que é operações básicas e booleanas, onde a gente vai aprender basicamente como é que a gente faz as operações matemáticas básicas utilizando Python. Para isso, eu vou apresentar um conceito novo aqui, que é o conceito de a gente ter uma pequena interação com o terminal. Para isso, eu vou criar uma variável 1, e esse comando aqui é novo, que é o comando de input. Ok? Eu vou escrever aqui, insira o primeiro valor. Vou dar 2 pontos, ok? E eu vou pedir para printar esse valor aqui. Vocês vão já entender por que é que eu estou fazendo isso. Então, bora lá. Print var1, var de variável, tá, gente? Então, eu vou apertar o Ctrl Enter, vai começar a executar o que está escrito no meu notebook e apertei o Ctrl Enter e ele abre um espaço bem aqui. Para que é que serve esse espaço, Caio? É para eu, como se eu fosse um usuário, eu escrevo algum valor e a partir daí o nosso código vai conseguir interagir com o valor que eu escrever aqui. Se eu escrever, por exemplo, o valor 10, o que é que aconteceu? Ele pegou o valor 10 a partir desse comando aqui e como eu pedi aqui embaixo para ele printar, ele printou o valor 10. E eu posso escrever qualquer tipo de coisa, tá? Eu posso escrever algo como o meu nome, por exemplo. Depois que eu der o Enter, ele vai printar aqui o meu nome. Mas algo que eu quero que vocês tenham bastante atenção com relação a isso é o tipo de variável que a gente está coletando. Porque lembra, qual é a ideia aqui? Qual é o meu propósito fazendo esse tipo de interação? Além de apresentar um comando novo para vocês, eu quero num futuro bem próximo, de daqui a uns 2 minutos, talvez menos, eu quero fazer somas, eu quero fazer operações matemáticas com essas variáveis. Então, para isso, não é natural eu somar strings, por exemplo. Até dá para somar, mas vocês vão ver que não é o que a gente espera. Então, por exemplo, vamos lá. Vou criar uma outra variável aqui, chamada variável 2. Vai ser novamente igual a input. Insira o segundo valor, ok?
Vou pedir para printar essas duas variáveis. A gente vai ver já já como é que vai dar um problema. var2 e beleza. Novamente a gente vem aqui para o nosso terminal. Eu vou inserir o primeiro valor como 10 e o segundo valor como 13, como 23. E está aqui, os 12 estão imprimidos. Tá, Caio, e como é que a gente soma variáveis? A gente vem vir aqui, eu vou criar uma variável chamada soma, tá? Para guardar a soma dessas duas variáveis. E vou escrever soma vai ser igual ao quê? A variável 1 mais a variável 2. Eu quero também printar o valor de soma, tá? Então, vamos lá. Print. Aí, esse aqui vai ser um comando de texto novo também. Você coloca um F, abre aspas simples e a gente escreve agora bem aqui. Barra N para pular uma linha. O valor da soma. Melhor, bora fazer assim. Eu vou escrever colchetes. Ou chaves, né? Não, mas chaves igual a outras chaves. Por quê? Eu quero colocar aqui as variáveis. Então, o que é que vai acontecer nesse código? E aqui a soma. O que é que vai acontecer aqui? Basicamente, quando eu for printar a partir desses colchetes aqui vai aparecer a variável 1, independente de qual ela seja. Lembrando que a gente vai coletar ela bem aqui nesse primeiro input. Eu vou colocar a variável 2, que a gente vai coletar nesse segundo input, e aqui tem que ser printado o valor da soma da primeira variável mais a segunda variável. Vamos dar o Ctrl Enter e bora ver o que é que acontece. Vamos lá. De novo ele abriu a opção aqui para eu fazer a interação. Eu vou colocar aqui o valor 2 e em seguida o valor 3. Beleza? Opa, mas espera. Beleza. Até então estava dando tudo certo, né? Eu coletei o primeiro valor, coletei o segundo valor, imprimi cada um deles. Só que aqui reparem uma coisa, 2 mais 3 deu 23. Ué, mas 2 mais 3 não é 23. Por que é que isso está acontecendo? Bom, basicamente é porque ele está somando strings. E isso entra naquele gancho que eu tinha puxado com vocês anteriormente, que eu decidi concluir agora. Se a gente vir bem aqui e pedir para imprimir o tipo de cada uma dessas variáveis, type. Vamos lá, vamos pedir o tipo dessa aqui também. E a gente der o Ctrl Enter, bora lá. Eu vou escrever, por exemplo, 10 e 4. Percebam que são variáveis do quê? Do tipo string. Então, por mais que eu tenha escrito números aqui, eu escrevi 10 e depois eu escrevi 4, são variáveis do tipo string. Aí, tá, Caio, e como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer uma transformação. E algo legal do Python é que em outras linguagens isso dá uma trabalheira para fazer. Mas aqui no Python a gente pode usar um comando bem simples. E, bem, aqui vai ser onde a mágica vai acontecer. É onde a gente coleta o valor. Então, dentro disso aqui, eu quero que isso aqui passe a ser um valor inteiro. Então, eu vou colocar parênteses e vou colocar simplesmente int aqui, de inteiro. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa na segunda entrada. Vou abrir parênteses e vou colocar um int. Agora, quando esses valores forem coletados dentro dos inputs, eles vão ser transformados em valores inteiros. E um cuidado que a gente vai ter que ter é que sempre eu quero que valores inteiros sejam passados aqui. Então não adianta, digamos, eu passar o meu nome, que é Caio, e tentar transformar para inteiro. O código vai dar um problema. Então é importante que quando a gente estiver manipulando o código, a gente garanta que sempre vá aparecer valores inteiros aqui dentro. Como esse aqui é só um exemplo, a gente não vai se preocupar tanto com esses detalhes agora, mas eu quero que vocês tenham essa ideia em mente. E bem, eu vou tirar o hashtag agora desses dois comandos para eles deixarem de ser comentários e vamos ver como é que essa interação vai acontecer agora. Apertei o Ctrl Enter, abriu aqui a opção de eu interagir com o meu terminal. Eu vou escrever o valor 4 e agora eu vou escrever o valor 3. Insira o segundo valor. E agora sim, aconteceu tudo como a gente queria que acontecesse. E reparem o seguinte, mudou o tipo de variável. Se vocês lembrarem, aqui estava uma variável do tipo str, ou seja, uma variável do tipo string. Como a gente pediu para ele transformar o valor que estava chegando aqui no input em um valor inteiro, essa transformação realmente aconteceu, inteiro, e agora o Python conseguiu realizar a soma perfeitamente. Então, para a gente somar valores em Python, a gente tem que garantir primeiro que estejam dois inteiros, e a gente até consegue somar valores do tipo string,
mas é uma soma que a gente está concatenando os dois. Então a gente está basicamente juntando os dois, enquanto em números a gente está somando eles de fato, certo? Bem, seguindo o gancho, eu vou escrever aqui subtração, eu vou escrever sub para representar subtração, tá? E vamos para o próximo comando. Aqui eu vou querer subtrair a variável 1 da variável 2, então eu vou escrever, por exemplo, variável 1 menos variável 2, e eu quero novamente que esse valor seja imprimido. Então eu vou escrever print f, aspas simples, e novamente essa parte aqui vai ser bem repetitiva até. Então vamos lá, menos, colchetes. Aqui eu quero que apareça a variável 1, então var 1, var 2, e o resultado vai ser justamente armazenado em subtração. Então eu vou estar coletando a variável 1, vou estar coletando a variável 2, e por fim vou estar fazendo a subtração da variável 1 menos a segunda variável, e esse resultado, vai estar sendo armazenado na variável que eu chamei de sub, que é uma abreviação para subtração. Então eu vou escrever aqui sub, e vamos dar o Ctrl Enter para rodar esse código. Ele pediu para a gente inserir os valores, eu vou colocar aqui agora 10, e vou colocar 3, e vou lá. 10 mais 3 é 13, e 10 menos 3 é 7. Então, o código está funcionando perfeitamente. Caio, como é que a gente faz divisões? Processo bem parecido, então bora lá. Eu vou chamar de div, para representar a divisão, e vou colocar variável 1, e agora eu coloco essa barra aqui, beleza? Variável 1, dividido por variável 2, opa, esqueci do sinal de igual. Esse igual, vocês podem ler ele sempre como atribuição, tá? Então, o que é que está acontecendo? Aqui, eu estou atribuindo a soma entre a variável 1 mais a variável 2 a uma variável que eu chamei de soma. Aqui eu estou atribuindo a subtração de variável 1 menos variável 2 na variável que eu chamei de sub. E aqui, eu vou estar atribuindo o valor da divisão da variável 1 pela variável 2 numa variável que eu chamei de div. Eu vou até copiar e colar isso aqui agora, mas eu recomendo que vocês escrevam para memorizarem o processo, mas para a gente ganhar tempo aqui eu vou só copiar e colar, porque no fim eu preciso só desses valores aqui, né? Eu preciso mudar esses valores. Aqui eu vou colocar o símbolo de divisão mesmo, ok? E aqui eu quero exibir a divisão, então escrevo div. Vou apertar o Ctrl Enter, ele vai pedir para eu inserir os valores. Para dar uma divisão certinha, eu vou escrever valores que sejam divisíveis, né? Então eu vou colocar 2, e vou colocar 10, e vou colocar divisível por 5. E vocês vão perceber que vai aparecer aqui, ó. 10 mais 5, 15, 10 menos 5, 5, e 10 dividido para 5 deu 2, beleza? E reparem que é uma variável do tipo float, tá? Ele imprimiu uma variável do tipo float porque o Python automaticamente já reconheceu esse processo de divisão e atribuiu uma variável do tipo float, ok? Se eu quisesse que isso aqui fosse inteiro, eu faria o quê? Venho aqui, abriria parênteses e colocaria um int. Para lá repetir o processo rapidinho só para ilustrar para vocês. E agora, ó, tirou o ponto. Então esse 5 ele é uma variável agora do tipo inteiro e não uma variável do tipo float. Mas como eu estou lidando com divisões, eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Eu quero que seja uma variável do tipo float. O Python automaticamente vai reconhecer isso aqui. Beleza? E, bem, essas são as operações clássicas. Ah, faltou uma. Perdão. Vamos lá, falta a multiplicação, que eu vou chamar de multi. E eu vou querer multiplicar a variável 1. O símbolo de multiplicação é o asterisco, tá? Então, asterisco var 2. Vou novamente querer printar o resultado. Aqui eu coloco multi, que novamente, multi recebe o valor da multiplicação entre a variável 1 e a variável 2. Aqui eu vou mudar. Nem faz diferença eu mudar aqui, tá, pessoal? Eu estou mudando só para ser imprimido aqui na tela, mas eu posso colocar o que eu quiser aqui, tá? O que faz diferença mesmo é os valores que estão sendo atribuídos aqui, aqui, aqui e nessas entradas, beleza? Então eu vou apertar Ctrl Enter para rodar a minha célula e vamos ver se ele vai multiplicar tudo direitinho. Eu vou escrever aqui de novo o valor 10 e o valor 5 e
Observem que ele fez tudo perfeitamente. Então, 10 mais 5, 15, 10 menos 5, 5, 10 dividido por 2, ou dividido por 5, deu 2, e 10 vezes 5 deu 50. Então, essa é a maneira que a gente realiza as operações mais básicas que a gente tem no Python, beleza? E vamos lá para o nosso próximo tópico, tá? Que é as variáveis booleanas. Caio, o que é uma variável booleana? Basicamente, pessoal, para a gente aqui, que a gente vai estar interagindo com programação, entendam como true e false, tá? Vai ser uma variável vai representar a verdade e outra variável vai representar uma operação falsa. Caio, mas tá, como é que isso aí funciona? Eu vou escrever, por exemplo, isso aqui como juiz. Por que juiz? Porque o juiz ele julga, né, as coisas. Foi só o nome, tá, pessoal? Deem um nome que vocês quiserem. O juiz ele julga se algo é verdade, se algo é mentira, enfim. Eu vou usar essa variável para ela decidir, ela me dizer se a operação que eu estou fazendo é verdadeira ou falsa. Então, se eu escrever, por exemplo, 4 maior que 3 e eu quero printar a variável juiz, vocês vão concordar comigo que 4 é maior que 3, certo? Então, isso é uma verdade. Então, o valor que tem que ser imprimido aqui é um true. Irá imprimir true. E dei atenção para esse T maiúsculo, tá? Na frente do true. Ok? É importante. Se vocês escreverem de outra forma, o Python não vai reconhecer. Então, vamos lá. Eu vou dar o Ctrl Enter e foi imprimido true. Por quê? Porque 4 é, de fato, maior que 3. Mas e agora, se o juiz receber a seguinte operação? 4 é menor do que 3. E eu quero pedir para imprimir essa variável aqui. Bom, 4, vocês concordam comigo que não é menor que 3. Isso aqui é uma mentira, certo? Então vai ser imprimido o que aqui? False. Beleza? Então, é basicamente assim que funcionam as variáveis booleanas. E tem ainda uma última operação que eu vou já falar aqui um pouco sobre você, mas antes eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Reparem o seguinte, reparem que o meu código ele funcionou sem nenhum problema. Por exemplo, eu atribuí 2 vezes valores à variável juiz e o meu código funcionou sem nenhum problema. E algo que eu quero que fique bem claro na mente de vocês, principalmente se esse é o primeiro contato de vocês com programação, é que a gente está trabalhando aqui com uma linguagem de programação que todas, né, trabalham com a ideia de algoritmo. Então vai ser a ideia o quê? De um passo a passo. As coisas estão sendo feitas de maneira ordenada. Então, quando o código for executar essa célula, ele vai fazer o quê? Ele vai executar primeiro essa linha, depois ele vai executar essa linha aqui, depois ele vai executar essa linha, beleza? Então, eu posso fazer esse tipo de operação aqui sem nenhum problema. Eu só tenho que ter bastante controle sobre qual é o valor que a minha variável está recebendo para eu acabar não fazendo alguma besteira. Tipo, por exemplo, era para ela estar com o valor daqui de cima para eu fazer uma operação aqui embaixo, mas por algum motivo eu troquei os valores e ela não está mais com esse valor. Aí meu código vai funcionar errado. Mas para cá, porque eu queria funcionar perfeitamente. Primeiro eu atribuí essa operação lógica, imprimi ela e depois eu fiz essa aqui e imprimi novamente o resultado dela. E, bem, Caio, num primeiro momento isso aqui pode parecer que não tem nenhuma aplicação, né? Em um primeiro momento. Se esse é o seu primeiro contato com programação, talvez pareça isso. Mas isso aqui vai fazer todo o sentido do mundo para eu introduzir o próximo assunto que a gente vai estudar, que são estruturas de controle. Estruturas de controle. Vamos lá. O que são estruturas de controle? São estruturas que a gente vai usar para verificar se uma operação que a gente está realizando é verdadeira ou falsa. As duas estruturas de controle são o if e eu vou já apresentar o contraponto dele. Como é que o if funciona? O if ele vai verificar se algo é verdade e se for verdade, ele vai realizar uma ação. Então, por exemplo, se 4 for maior que 3, eu quero
quero que printe a seguinte mensagem: 4 é maior que 3, beleza? Bem simples, né? E se não for verdade? Eu vou vir bem aqui, vou colocar o else, eu vou printar. Sei lá, 3 não é maior que 4, né? Que vai ser o que eu vou fazer. 3 não é maior que 4, ok? Vocês concordam comigo que 4 é maior que 3, então ele vai entrar o quê? Nesse primeiro comando aqui. E algo que é importante ressaltar aqui, vai ser o nosso primeiro contato aqui, é a questão da indentação. E daí a importância de usar um editor de texto, uma IDE ou algo parecido. Que, por exemplo, aqui, se vocês repararem, esse print está um pouquinho mais longe da borda do meu código do que os códigos anteriores. Ó. Todos eles saíram padrão, todos eles estão bem alinhados. Mas esse print ele está um pouquinho mais afastado. E Caio, por que isso está acontecendo? Isso aqui no Python é o que a gente chama de indentação. Em outras linguagens de programação, a gente costuma utilizar às vezes chaves para agrupar uma estrutura de comando. Aqui no Python a gente vai usar a questão da indentação. Então esse print, quando eu deixo ele um pouquinho afastado da borda e ele está seguido do meu if, significa que ele está pertencendo ao meu bloco de comando do if. E eu poderia escrever vários comandos aqui, tá? Vários comandos. Eu poderia printar, digamos, um exemplo. Agora, esses meus dois comandos aqui, esses dois prints, todos eles estão com indentação, ó. Então todos eles pertencem ao bloco de comando do if. Então toda vez que uma condição que eu escrever aqui no if for verdadeira, todo o bloco de comandos que está indentado logo após ele vai ser realizado, ok? Mas tá, a gente já vai explorar melhor as estruturas de controle, tá? Vamos só ver aqui o resultado para eu mostrar essa interação com vocês de estruturas booleanas e estruturas de controle. Eu vou dar o Ctrl Enter, vocês vão concordar comigo que 4 é maior que 3, então esse é o bloco de comando que vai funcionar. Então vamos lá, Ctrl Enter, 4 é maior que 3, e exemplo, né, que foi os dois comandos que eu pedi para ele imprimir, caso o 4 realmente fosse maior que 3. E se eu colocar 4 menor que 3? Bom, vocês concordam que agora vai acontecer o quê? No primeiro exemplo, quando 4 era maior que 3, era uma condição verdadeira, ó. Igual aqui quando eu pedi para o juiz avaliar isso. Foi imprimido o quê? Então, um true. Então, quando eu coloco 4 menor que 3, o que vai acontecer na prática aqui é que no lugar dessa expressão aqui, vai ter um true. E se if é igual a true, então esse bloco de comandos aqui vai ser executado. Como agora eu estou colocando uma operação que não é verdade, porque 4 não é menor que 3, esse código ele não vai ser executado. E aí a gente usa outra estrutura de controle, que eu vou introduzir agora para vocês, que é o else. Então, se isso aqui for verdade, beleza. E se não for? Aí ele executa o que está dentro do else. Ok? Então, toda vez que aqui vier um false, ele vem e executa o else. Beleza? Vamos ver isso aqui na prática? 3 não é maior que 4. Tá, Caio, mas tudo isso aí que tu tá falando parece que não tem... Eu ainda não consigo ver como é que eu vou usar isso. Isso aqui, pessoal, o if e o else, eles são os comandos que a gente mais utiliza no Python porque ele serve pra gente verificar a veracidade de coisas. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um código em que eu quero checar... Um exemplo, tá? Se a temperatura de uma sala passar de certa... ficar muito alto, né? Digamos, ficar mais alta que 32 graus, eu quero que o ar-condicionado ligue. Para isso eu faria o quê? Eu faria uma estrutura de comando em que eu utilizaria um if para ver se a temperatura está ou não maior que 34 graus, né? Acho que foi o valor que eu falei. Então essas estruturas elas são bem legais para a gente conseguir fazer essa interação. De a partir de operações lógicas que a gente vai fazer, a gente realizar ou não uma sequência de códigos. Então, um exemplo aqui bem simples, tá? Que eu separei para vocês, mas é só para vocês entenderem como é que essas lógicas funcionam e como a gente utiliza isso em Python. Eu vou criar o seguinte código. Faz de conta que eu quero criar uma lógica em que eu tenho o seguinte problema. Eu quero que caso uma pessoa tenha uma idade maior que 18 anos, significa que ela já pode tirar a habilitação. Melhor, se uma pessoa tiver mais que 18 anos, ela vai ser obrigada a votar.
Se ela tiver entre 16 e 18, o voto dela é opcional. E caso ela seja menor que 16 anos, ela não pode votar ainda, beleza? Então vamos criar uma lógica para fazer isso aqui. Eu vou criar uma variável chamada idade. Eu vou dizer que idade é igual a... Vou escrever int input, insira a idade da pessoa. E vou dar os 2 pontos aqui. Novamente, como eu quero que a idade é um valor inteiro, né? A idade não é um valor quebrado. Então eu vou colocar parênteses e vou escrever aqui na frente int, para o que eu colocar aqui dentro ser transformado em um valor inteiro. Então vamos lá. Eu quero que seja printado também a idade, né? Print idade, só para a gente ter um controle do que está acontecendo. Print idade. Eu vou apertar Ctrl Enter, percebo que já abriu aqui a aba para eu fazer uma interação. Eu vou escrever, por exemplo, 14. Está aqui, foi imprimido 14. Como a gente já tinha visto, isso aqui não é nenhuma novidade mais. Mas vamos lá. Se... Aí, para esse tipo de problema, eu gosto de fazer a seguinte lógica. Se... Eu gosto de começar tipo, como se fosse de forma crescente. Então, se a idade for menor que 16, eu vou printar a seguinte mensagem. Print, reparem na indentação, tá? Reparem na indentação. Se você está utilizando um editor de código como o VS Code ou como o Google Colab, que foram os editores que eu recomendei, você nem vai precisar se preocupar geralmente com isso aqui, tá? Ele mesmo já vai fazer todo o trabalho para você. Mas é sempre bom ressaltar que isso aqui é importante, tá? Caso você esteja se perguntando, vendo esse espaço aqui e não entenda o porquê ele está acontecendo. Então vamos colocar entre aspas simples, essa pessoa não é obrigada a votar, ok? Aí Caio, por que tu gosta de fazer de forma crescente? Por essa razão aqui agora. Esse aqui vai ser um novo comando, o elif, que ele funciona basicamente assim. Ele funciona quando eu tenho várias condições, tá? Eu quero checar várias condições. Então, dentro disso, a gente usa o elif, que é como se fosse um segundo if, tá? Eu criei o primeiro if, aqui, beleza. Como eu quero colocar mais uma condição, que é caso a pessoa tenha entre 16 e 18, como eu quero criar essa segunda condição, eu vou criar um elif aqui para impor essa segunda condição dentro do código. Então, bem, reparem a seguinte lógica aqui comigo. Se a idade não for menor que 16, vocês concordam que ela vai ser maior que 16, né? Isso, acho que, né? Se ela não for menor que 16, ou ela é igual a 16, ou ela é maior que 16. Só tem essas duas opções. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir daqui a gente não precisa se preocupar com a restrição dessa primeira condição. Então eu vou escrever aqui simplesmente se a idade... No Brasil, quem pode é opcional votar quem tem entre 16 e 18 anos, né? Então, se a idade for menor que 18, eu vou printar print. Essa pessoa possui voto opcional. E por que eu falei isso aqui no começo desse, que eu estava explicando como é que funciona o elif? Porque agora, como eu comecei de maneira crescente, eu não preciso me preocupar em colocar que a idade está explicitamente. Não, a idade é maior que 16 e menor que 18. Não, eu não preciso escrever isso. Até posso, tá? Mas é desnecessário. Porque o código ele só vai chegar bem aqui se essa aqui não tiver sido verdade. Se isso aqui foi uma mentira, se aqui foi false. Então, para o código chegar aqui dentro, isso aqui precisa ter sido falso. Então, eu não preciso me preocupar em restringir. Não, mas a idade precisa ser maior que 16. Não, eu posso colocar simplesmente que a idade é menor que 18. Porque eu já sei que a idade é maior ou igual a 16. Então, vamos lá. Se a idade for menor que 18 e tiver 16, essa pessoa possui voto opcional. E uma última condição, else, que agora, se nenhuma das duas opções anteriores forem verdades, significa que o quê? Que essa pessoa é maior de 18 anos. Porque se ela não é menor que... Se ela não tem menos de 16 anos
e não tem menos de 18, ela só pode ter mais de 18. Então, essa pessoa já é maior de idade e ela é obrigada a votar. Essa pessoa é obrigada a votar, ok? Então, bem, vamos fazer a interação com o nosso código. Eu vou apertar aqui o Ctrl Enter. Vamos começar testando de baixo. Eu vou escrever uma idade aqui que não precisa votar, que é, digamos, uma idade de 6 anos. 6, essa pessoa não é obrigada a votar. Agora, bora ver se o que eu falei é verdade, né? Em tese, se eu colocar uma idade aqui como 16 ou 17, é esse comando aqui que tem que ser executado. Vamos ver se isso é verdade. Ctrl Enter. Vou colocar aqui 16, por exemplo. Bom, em tese vai cair aqui dentro, porque isso é até um negócio que é importante eu ressaltar, tá? Que o Python ele leva as coisas à risca, então não importa se é 16. Se for 16, não é menor que 16. Então, automaticamente, isso aqui já se torna uma mentira, tá? Eu vou até falar um pouco daqui a pouco sobre essa questão de maior igual ou maior. Vamos só terminar esse exemplo. Eu vou dar o Enter, a idade de 16 tem... a idade de 16 tem voto opcional. Então, tá aqui. Essa pessoa possui voto opcional. E vamos colocar agora, por fim, uma idade que é obrigada a votar, como uma pessoa que tem 34 anos, digamos. Aqui. Essa pessoa é obrigada a votar. Então, o nosso código está totalmente funcional. E observem o seguinte, que olhem o poder disso aqui. Eu consigo criar algo que é variável, o valor dessa variável, né? Ela vai variar, pode variar para diversos valores, mas o meu código ele vai estar preparado para lidar com isso. E isso é algo importante de vocês fazerem quando vocês estiverem lidando com as estruturas de controle. É vocês terem esse domínio de que as opções aqui estão fechadas. Fica muito complicado você ter um código funcional se as condições estão conflitantes, beleza? Então, digamos, sei lá, se aqui fosse menor que 16, aí vem para cá, mas aqui é menor que... Enfim, se as condições estiverem conflitantes, ok? Então, pessoal, a gente vai agora para o próximo tópico da nossa aula, em que a gente vai, finalmente, né, conseguir relacionar tudo. Eu vou criar mais uma célula de texto aqui, que eu vou chamar de laços de repetição, que é o tema, né, é o nome do tópico, que eu acredito que ele feche essa parte de estruturas básicas de código. Na verdade, faltam mais algumas coisinhas, mas eu já devo falar só na próxima aula. Mas, enfim, os laços de repetição, como o próprio nome nos induz a pensar, eles são procedimentos que vão se repetir, né, no fim das contas. Existem dois tipos de laços de repetição, que é o while e o for. Eles podem ser usados nas mesmas aplicações, eles só funcionam de maneiras um pouco diferentes, beleza? Então, o while ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai escrever o while. Aqui. O while, e aqui a gente vai colocar alguma condição. Isso aqui está numa célula de texto ainda. A gente vai escrever o while. E aqui, o while significa mais ou menos tipo enquanto. Então aqui a gente vai colocar uma condição para o funcionamento dele. Para esse exemplo aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de contador, que ela vai ter um valor inicialmente igual a 0. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que enquanto o contador for menor que 10, eu quero que o meu bloco de códigos continue funcionando. Mas tá, Caio, como é que tu vai fazer para variar o valor do contador? Isso vai ser algo bacana, que é uma das aplicações que a gente consegue fazer com laços de repetição. Eu vou fazer a seguinte operação. O contador vai receber o valor dele mesmo mais 1. Mas, Caio, que negócio esquisito, né? É porque, tipo, quem é matemático olha, isso aqui parece um absurdo, né? Mas a gente de programação faz. Que tu olha, se tu olhar isso aqui como uma expressão algébrica, contador igual a contador mais 1. Corta contador dos dois lados, né? E 0 igual a 1, que é um absurdo. Mas aqui na programação a gente faz e isso faz sentido. Porque o que é que vai estar acontecendo aqui? Basicamente eu vou estar pegando o valor de contador e reatribuindo um valor a ele, ó. Reatribuindo. E que valor vai ser esse? Vai ser o valor atual dele mais 1.
Então, nesse caso aqui, na primeira interação que a gente for fazer, o que é que vai acontecer? Ele vai assumir o valor de contador, que nesse momento é 0 mais 1. Então, o contador vai passar a ser 1. Aí, como os laços de repetição, eles repetem, como o nome diz, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer essa operação e ele vai fazer um laço aqui, voltando para o mesmo lugar. E a partir de quando ele fizer esse laço, o contador agora vale 1, certo? Então, a gente vai fazer de novo a operação. Contador é igual o valor atual de contador, como eu disse, é 1, e vai reendereçar esse resultado à variável contador. Vai ficar mais fácil, tá? Porque eu vou fazer um esquema aqui para a gente conseguir ver isso bem legal na prática. Então, eu vou pedir para printar o valor de contador e vamos ver como é que isso funciona. Print contador, bora lá? Dei Ctrl Enter e olha só, ele printou. Nesse primeiro momento aqui, o contador é igual a 1, por quê? Porque ele entrou na célula, aí ele fez contador é igual ao valor atual de contador, que é 0, mais 1. Então, o contador passa a assumir o valor 1. Ele faz o laço de repetição, só que agora o contador vale quanto? 1. Então, ele pega, reatribui um valor ao contador, que vai ser o qual? O valor atual de contador, que é 1 mais 1. Então, 2. E esse tipo de lógica é muito legal e a gente vai usar em várias lógicas de código quando a gente estiver desenvolvendo, porque a gente consegue fazer o quê? A gente consegue incrementar atributos a uma variável. Então, isso é algo bastante recorrente e que a gente pode utilizar muito nos nossos códigos. Mas, para ser sincero com vocês, o while eu utilizo ele mais em outro tipo de situação. Eu uso mais o while quando eu quero fazer laços infinitos. É uma preferência minha, tá? Mas eu costumo utilizar o while em laços infinitos. Como a gente faz isso? A gente escreve while e true. Porque aqui, basicamente, o que é que está acontecendo? Ele está fazendo uma operação booleana. Então, qual é o resultado disso aqui? Vai ser true ou vai ser false, certo? Então, a partir disso, enquanto o contador for menor que 10, vai ficar imprimindo aqui true, 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 true. Mas a partir do momento que o contador assume o valor 10, por exemplo, inclusive um parêntese legal da gente abrir aqui, é que 10, vocês podem estar se perguntando, pô, mas ele assumiu o valor 10 aqui, por que o contador não parou na hora? Porque ele só vai parar quando ele for recomeçar o laço. Porque reparem que isso só acontece quando ele já inicia o código. Então, o que é que vai acontecer na prática? O contador vai atribuir 9 mais 1, aí ele vai chegar finalmente no valor 10. Aí quando ele for repetir o valor, quando ele voltar para cá, que ele vê que o contador já não é menor que 10, ele já é o próprio 10, aí sim ele vai encerrar, beleza? E, enfim, tá, só um breve comentário. Então, ele está fazendo o tempo todo o quê? Operações booleanas, certo? Então, vai ficar fazendo true, 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 até que um momento, que esse momento é exatamente o nosso problema aqui, quando o contador valer 10, 10 já não é menor que 10. 10 é o quê? É igual a 10. Então, vai acontecer o quê? Vai imprimir um false e o código vai parar. Só que aí, se eu quiser fazer um laço infinito que nunca para de funcionar, eu faço o quê? Coloco um true aqui na frente, que ele vai ficar funcionando infinitamente. Eu vou exemplificar aqui com vocês, tá? Só que, claro, para não ficar rodando infinitamente, eu vou colocar uma condição aqui dentro, o que é um outro conceito legal. Eu vou fazer o seguinte. Bora recriar aqui, bora refazer a mesma lógica do código passado. Contador igual a 0. E uma outra maneira de eu escrever essa mesma linha de comando é fazer isso aqui, ó. Contador é igual a ele mesmo mais 1. É a mesma coisa, tá? Eu quero dizer o quê? Que contador é igual a ele mesmo e soma 1. É igual a soma dele mesmo com 1. Se fosse a subtração dele mesmo com 1, a gente coloca bem aqui. Tá? Coloca o menos aqui na frente e é isso. O contador seria igual ao quê? A ele mesmo menos 1. Mas, como não é isso que a gente quer fazer, a gente quer que seja implementado um valor a ele, então eu vou colocar o sinal positivo para representar isso, ok? Então, o contador vai ser igual a ele mesmo mais 1 e eu quero que... Bora printar esse valor, bora, para ficar bem ilustrativo. Contador igual...
contador, né? Só que agora eu quero fazer o seguinte. Eu não quero que contador, tipo, chegue a 10. Beleza? Ou eu quero que chegue? Não, vamos fazer exatamente o mesmo código, só que usando o laço de repetição aqui, tá? Eu ia fazer um processo eu ia fazer um outro método, só que eu acho que não tá no momento. Eu acho que vai acabar saindo do escopo da nossa discussão aqui. Então bora fazer o seguinte. Se contador for maior que 30, por exemplo, se contador for maior que 30, eu quero que, aí, break. Caio, para que serve esse break? Esse break aqui é novo, hein? Esse break, ele serve basicamente para se, caso a gente esteja em um laço de repetição, inclusive eu vou comentar isso aqui tudinho por enquanto. Espera aí. Vou transformar isso aqui numa string, tá? Só para... Eu não quero que isso aqui apareça agora, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou para não misturar as coisas, né? Ficar tudo bem organizado, eu vou criar um outro notebook e vou colocar esse código aqui. Vamos lá. Porque essa é justamente a vantagem do notebook, né? E eu estou aqui indo contra o que é intuitivo de se fazer. Então, bora criar essa aqui embaixo e bora apagar isso aqui. Então vamos lá. Contador igual a 0 e beleza. O que é que vai acontecer? Para que é que serve esse break? Esse break, ele funciona para que, se caso a gente esteja em um laço de repetição, independente de seja um while ou se for outro laço de repetição que eu vou apresentar para vocês posteriormente, que vai ser o break, ele encerra esse laço. Independente se o laço é infinito, se não é infinito, ele encerra o laço na hora. Então, a partir do momento em que o contador for maior que 30, ou seja, quando o contador for 31, ele vai encerrar esse laço na hora. Bora ver isso funcionando. E aqui, ó, ele vem 1, 2, e eu até ultrapassei aqui o valor. Essa mensagem aqui é porque ele meio que tem um limite do Python. A gente pode mudar isso, mas eu não acho necessário. Ele tem um limite do Python para imprimir os valores, ó. Então ele deu tipo uma suprimida aqui no 26 e no 27. Vou colocar um valor um pouquinho menor, então vou colocar 25. Eu acredito que já vai rodar melhor, né? Perfeito. Então bora lá. Novamente, nosso contador ele foi sendo incrementado. Então o contador é igual a ele mesmo mais 1. Então reparem que teve exatamente o mesmo efeito, ó. Só que agora foi um pouco mais longo porque a minha condição de parada era um número maior. Então ele veio 1, 2, 3, 4, 5, até que quando finalmente ele foi maior que 25, ó, quando ele assumiu o valor de 26, ele veio aqui, assumiu o valor de 26, esse valor foi imprimido na tela, só que aí ele chegou bem aqui e, 26 é maior que 25. Então essa condição agora passa a ser verdade, antes ela era falsa. Quando era 24, 23, 22, 21, isso aqui sempre era falso. Então essa condição ela nunca era executada. Mas a partir do momento em que o contador passa a assumir o valor de 26, a gente executa o comando break e o laço de repetição é encerrado. Ok? Então, bem, vamos lá. Esse foi o while. Eu confesso para vocês que, como eu disse, geralmente eu uso o while quando eu quero criar laços infinitos, que eu quero que eles parem diante de alguma condição assim, tá? Aí, tá, Caio, mas por que tu não coloca essa condição aqui? Por que tu não coloca ela aqui? Eu poderia, só que às vezes existem várias condições que eu quero usar, entendeu? Então, às vezes, eu quero que um laço de repetição pare por vários motivos. Tipo, existe mais de um motivo que possa fazer ele parar. Então eu coloco um laço infinito e eu peço para ele parar só se alguma dessas condições for satisfeita. Então é um jeito legal de interagir com esse tipo de problema. E por fim, finalmente, a gente vai falar sobre o próximo laço de repetição, que vai ser o laço que vai encerrar essa aula, que é o laço for, que vocês também vão ver ele presente em outras linguagens de programação. E ele funciona de um jeito bem semelhante, mas o for a gente geralmente usa ele quando a gente quer limitar a gente quer que certas operações sejam realizadas a um número exato de vezes. A gente sabe qual o número de vezes que a gente quer que essa operação seja realizada. Então, por exemplo, eu coloco ele é um pouquinho mais complicado nesse sentido, tá? Mas eu gosto mais dele, para ser sincero, tá? Eu uso mais o laço for do que o laço while, mas tudo depende da aplicação. É uma questão de gosto mínimo. A gente vai escrever, digamos, for i in range
E aqui eu posso escrever, por exemplo, 0 a 10. Bora pedir para printar esse i. Então, basicamente, o que é que está acontecendo aqui? Inclusive, esse é um comando novo, né? Esse range aqui. Anotem aí no caderninho. Basicamente, eu estou falando que i, eu quero que esse i vá assumindo diversos valores entre 0 até chegar no 10. Quer ver? Bora printar isso aqui? Ah, sim. Ele sempre suprime o último valor. Esqueci esse pequeno detalhe. Que é o que a gente chama de fatiamento. Ele sempre vai suprimir esse último valor. Então, se a gente quer que vá até o 10, a gente coloca 11 aqui. Ok? Acabei esquecendo de mencionar esse detalhe. Então, o que rolou foi que eu consegui exibir o i dentro desse intervalo aqui. Quando é o 0, a gente nem precisa colocar, na verdade, o 0, tá? Mas eu posso colocar só 11, que vai funcionar do mesmo jeito. Mas para ficar bem explicadinho, eu vou deixar o 0 aqui para ficar bem intuitivo. Eu vou colocar outro valor, na verdade. Eu vou colocar de 1 a 10. Que aí o 1 precisa colocar mesmo. Ok? Então, esse tipo de operação a gente geralmente utiliza quando a gente quer que seja executado um número específico de vezes. Então, se eu quero que seja executado 10 vezes, tem um código que eu quero que ele seja executado 10 vezes. Eu coloco 10 aqui e ele foi executado 10 vezes. 0, 1, 2... Se vocês contarem, ele foi executado 10 vezes. E algo muito legal do for, que é por isso que eu costumo utilizar ele, é que além de a gente ter esse poder, a gente consegue limitar exatamente quantas vezes a gente quer que algo seja executado, dá para fazer isso aqui com o nosso for. Eu vou criar um outro notebook e eu vou criar uma lista, tá? Então, eu vou criar uma lista em que eu vou dar os seguintes valores, por exemplo, eu vou falar uns nomes comuns aqui. Bora ver um nome com A, digamos Ana. Vou falar um nome com B, digamos Bruno. Falar um nome com C, né? Eu me chamo Caio, mas o meu Caio é com K. Eu vou colocar aqui Caio com C. E vou colocar um nome com D, por exemplo, Débora, tá? Aí olha só o que eu posso fazer a partir do laço for. Eu consigo escrever for e in. Aí aqui a gente usou o range, né? Quando a gente queria especificar um número de vezes que a gente queria que o nosso código funcionasse. Mas eu também posso colocar outras coisas. Eu posso colocar uma lista aqui dentro. Então, a partir do momento que eu coloco a lista e peço para printar o i, olha só que maneiro que aconteceu aqui. O i, ele veio dentro da lista que eu escrevi aqui em cima e ele foi executando de acordo com o tamanho dela. Então, ele viu o primeiro termo, Ana, ele veio aqui e imprimiu Ana. Bruno, ele veio aqui e imprimiu Bruno. Caio, ele veio aqui e imprimiu Caio. Débora, ele veio aqui e imprimiu Débora. Ou seja, o que é muito legal de se fazer e é algo que eu costumo fazer várias e várias vezes. Eu costumo organizar dados em listas ou às vezes em dicionários e eu consigo interagir com esses dados um a um a partir dessa interação que o for nos permite fazer. De colocar o for e in e aí eu consigo interagir com todos esses termos aqui. E isso é algo que eu considero muito legal e eu utilizo o for por essa razão em grande parte dos casos, tá? Bem, pessoal, eu separei um exemplo aqui para a gente fazer, para agrupar um pouco do que a gente viu ao longo dessa aula e também para aproveitar e falar um pouco sobre, deixar um gancho, né? Deixar aquele gostinho do próximo assunto que a gente vai abordar, que é o assunto de funções e uma introdução à programação orientada a objeto. E eu elaborei o seguinte problema aqui. Elabore um código em que um dado é jogado múltiplas vezes até que seja encontrado o valor 5. O valor do dado deve ser sorteado. Aí, putz, como assim, Caio? O valor do dado tem que ser sorteado. Existem algo que eu vou falar mais a fundo na próxima aula, que são funções. Então, pensa só. Se você quer fazer uma aplicação, mas toda vez que a gente quisesse fazer uma aplicação, a gente precisasse fazer tudo do zero. Seria muito trabalhoso fazer algumas coisas, porque, enfim, né, tem lógicas que não são tão triviais de serem feitas. Então, uma função que já existe dentro do Python é essa bem aqui, que a gente vai usar, a gente precisa importar ela, porque não precisa instalar nada, tá? Mas a gente precisa colocar um comando, ela já vem junto com Python hoje em dia, que é a função random. Então a gente vem aqui, importe o random,
No meu caso, eu vou usar só o range.int, tá? Então eu vou até fazer isso aqui. From random import range.int. Que como eu só pretendo usar essa única função da biblioteca random, essa é a biblioteca e essa é a função, eu vou importá-la diretamente, tá? A única diferença é que se eu fizesse assim, existem dois jeitos, né? Eu poderia importar a biblioteca inteira, o que eu não acho necessário para esse exemplo. Import random. A única diferença seria na forma que eu utilizaria a função ao longo do meu código. Então, se eu fiz desse primeiro modo aqui, eu preciso fazer, por exemplo, a é igual a random, que é o nome do módulo, e o nome da função que eu quero utilizar. Range.int 0 a 4, por exemplo. Aí print A. Vou até comentar aqui por enquanto. Aí se eu colocar para executar, ó, ele sorteou um valor aleatório entre 0 e 4. Se eu colocar rodar de novo, agora ele sorteou 4. Sorteei de novo, ele sorteou 0. Então seria basicamente a diferença é que quando eu faço a importação desse jeito, eu preciso escrever o módulo aqui na frente. E quando eu faço a importação desse segundo jeito, eu posso simplesmente escrever range.int, então não preciso escrever random. Tá? Então, tá aí, funciona do mesmo jeito. Essa é só uma sutileza na hora da utilização. Como eu pretendo utilizar somente essa função para executar para resolver esse problema, eu vou importá-la diretamente. Então, from, escrevo o nome da biblioteca em si, que é random. Inclusive tem várias funções interessantes dentro dessa random, tá? E dentro dela eu quero apenas a função range.int, que é para gerar range, né, de aleatório, e int de valores inteiros. É para gerar valores inteiros aleatórios. Então, bora lá. O código vai funcionar da seguinte forma. Eu vou escrever, eu quero um laço infinito, né? Já que ele é jogado múltiplas vezes até que seja encontrar no valor 5, mas isso pode demorar um lance, eu posso jogar o dado e já encontrar o valor 5, ou eu posso ter que jogar milhares de vezes. É menos provável que eu tenha que jogar milhares de vezes, né? Mas pode acontecer. Então vamos lá, vou criar um laço infinito aqui. E eu vou criar uma variável que ela vai receber os valores que estão sendo sorteados. Então vamos lá, dado é igual a range.int, gere valores aleatórios entre 1 e 6. Aí a gente vai printar. Na real, vamos criar um contador para isso, que é bom que a gente vai acoplando toda a aula em si. Eu vou criar um contador que ele vai ser inicialmente igual a 0, ok? O contador, a gente vai fazer aquela operação padrão, várias vezes vocês vão ver essa operação dentro de códigos, que é a função de incrementação. Então, para que é que eu estou utilizando o contador nesse caso aqui? Eu quero que ele vá contando, porque esse laço ele vai ser repetido várias vezes. Mas eu quero saber quantas vezes eu tive que jogar esse dado até eu finalmente encontrar o valor que ele pediu aqui, que é o valor do dado igual a 5. Ok? Então vamos lá. O contador vai estar contando, o dado vai estar assumindo valores aleatórios entre 1 e 6. Então, essa linha de código aqui está simulando como se eu estivesse jogando um dado. E se... Vamos printar também o valor do dado. Bora. Print. Valor sorteado. Aí lembra, eu fiz mais cedo isso aqui. Quando a gente está utilizando strings, a gente pode colocar um F aqui na frente. E a partir do momento que a gente coloca esse F aqui na frente, a gente vem, abre uma chaves e coloca o valor da variável que a gente quer que seja imprimido aqui. Então vamos lá. Aí agora, se o dado, eu quero que ele seja exatamente 5, não menor, não maior, eu quero que ele seja exatamente 5. Então, se o valor sorteado foi 5, reparem nos dois sinais de igualdade, print. Aí eu quero que seja printado o seguinte: foram feitas. Aí eu quero o número de repetições, né? Foram feitas um número que é o contador que está armazenando essa informação, né? De quantas vezes eu tive que fazer esse processo para chegar no valor 5. Foram feitas contador e interações.
Vamos escrever um print antes disso aqui, na real, né? Print. O valor 5 foi sorteado. Foram feitas, aí agora sim, né? Contador iterações para alcançar esse valor. E aqui vamos rodar o código, vamos ver se eu não tiver feito nenhuma besteira, o código vai funcionar perfeitamente. Vamos lá fazer a primeira iteração. Tá rolando algum problema aqui, né? Vamos vir aqui para parar a execução da célula. Algum problema? Ah, sim, eu esqueci do que, pessoal? Vamos lá. Quem prestou atenção na aula aí, o que foi que eu esqueci? Que tem que ter, lembra, é um laço infinito, ok? Só que se é um laço infinito, ele vai ficar o quê? Sendo executado infinitamente. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que esse laço pare. Então faltou um break aqui para encerrar o laço. Foi de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção. Então vamos lá, colocar para rodar o código. Ainda não está acontecendo do jeito que eu queria, né? Valor sorteado. E vocês conseguem ver o que está errado? Ah, sim, eu coloquei. Tá certo, sim, o código tá certo. Faltou só. É porque eu estava olhando isso aqui e eu falei, o que é que está acontecendo aqui? É porque tá tudo junto, mas tá funcionando já tudo perfeitamente. Coloquei 2 pontos aqui e esse barra T vocês vão ver que ele vai dar um espacinho maior, tá? É como se ele fosse tipo uma junção de 3 espaços. Tá lá, Ctrl Enter e tá aqui, ele deu um espacinho, ok? Ó, começou a rodar, o valor sorteado foi 4 e o segundo valor sorteado já foi 5. Então tá aqui. O valor 5 foi sorteado, foram feitas 2 iterações para alcançar esse valor e percebam que a célula parou de rodar, ou seja, o nosso código está funcionando perfeitamente. Vou rodar de novo. Agora na primeira a gente já achou. Bora mais uma. Olha quantas vezes demorou agora. Demorou 11 vezes. Eu tive que fazer 11 interações para chegar no número 5. E claro, né? Vai variando o processo, mas no fim, se a gente fosse fazer, né? Se a gente fosse fazer esse processo para o infinito, a tendência é que a gente encontrasse o valor 5 uma vez, uma a cada 6 vezes, né? Seria uma tendência se a gente fizesse esse experimento infinitas vezes. Então, bem pessoal, isso aqui foi para deixar vocês com um pouco de gostinho sobre o que vai ser a próxima aula, em que a gente vai falar sobre funções e programação orientada a objeto, uma breve introdução, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se vocês tiverem gostado, é claro, e considerem também se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.